E aí, pessoal, tudo certo? Estamos aqui para mais uma aula de estatística e hoje vocês vão aprender de uma vez e para não ficar nenhuma dúvida a diferença entre dados e variáveis e em especial nós vamos ver quais são os tipos de variáveis, né? A diferença entre variável qualitativa, quantitativa e quais são as classificações delas, para entender de uma vez por todas. Então, primeiro vamos entender o que é dado e o que é variável, saber diferenciar bem o que é isso aqui. Para começar, nós vamos falar sobre o que é uma variável, tá? Então, a variável, deixa eu pegar aqui o marca-texto, é uma condição, ó, condição ou uma característica dos elementos de um conjunto. E já o dado é uma informação que foi coletada, né, e registrada no caso. Então, um exemplo para entender bem fácil, bem simples esse. Olha só, um conjunto específico de pessoas, escolhemos a variável idade. Então, a idade é uma característica, uma condição daquelas pessoas, certo? E assim, a idade de cada uma daquelas pessoas será um dado. Então, digamos assim, você tem 30 anos. Então, essa informação, 30 anos, é um dado sobre a variável idade, certo? Imagina outra situação assim, você vai preencher aquelas fichas de cadastro, aí tem lá nome, idade, sexo, escolaridade, que mais? Endereço, todas essas coisas. Cada uma dessas coisas que você tem que preencher é uma variável, certo? Por quê? Por que é uma variável? De onde que vem a palavra variável? Variável é que varia. Então, cada pessoa pode ter uma informação diferente, certo? Então, isso que é uma variável. Agora, quando você vai lá e preenche aquela ficha, você coloca lá, tá lá, nome. Aí eu coloco o William. Eu coloquei um dado. O meu nome é um dado na variável idade. Eu vou colocar lá, tá lá, idade. Idade é o quê? É uma variável. A minha idade é 30 anos. Então, eu coloquei o meu dado, que é 30 anos, na variável idade. E assim sucessivamente. Quando eu coloco o meu endereço é um dado dentro da variável endereço, certo? Acho que deu para entender, e isso aqui nunca mais vocês vão ter dúvidas na vida de vocês, certo? Os tipos agora, né, de variáveis. Em estatística, a gente trabalha essencialmente com dois tipos de variáveis, né? Primeiro para a gente diferenciar, mas a gente vai trabalhar mesmo com um caso só. Então, olha só, dentro das variáveis, a gente tem as qualitativas e as quantitativas. Então, a qualitativa tem a ver com o quê? Qualidade. Então, uma variável é qualitativa quando você descreve ela por meio de um nome, por meio de uma palavra, vamos dizer assim, certo? E quantitativa tem a ver com o quê? Quantidade. Quantidade a gente descreve por meio de um número. Então, a gente tem as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. A gente já vai descrever e dar exemplos melhores para cada uma delas aqui. Mas já para a gente diferenciar, dentro da qualitativa, a gente pode ter nominal e ordinal. Eu falei com nome, agora apareceu nominal. As duas, de certa forma, você descreve por meio de nomes, palavras. É que tem uma diferença. A ordinal, ela tem a ver com o quê? O que a palavra ordinal remete? Remete a ordem. Ficou meio feia a letra aqui, mas dá para entender. Ordem. Então é uma palavra, mas que tem uma ordem. E a nominal, a princípio, não tem ordem. Então vamos colocar aqui, não tem uma ordem pré-definida a princípio das palavras, tá? E dentro das variáveis quantitativas, né, agora falando de quantidade, de números, a gente tem as discretas e as contínuas. Do ponto de vista matemático, a diferença é bem simples. Uma variável é discreta quando ela é enumerável. O conjunto que descreve ela é enumerável. E contínua é quando não é enumerável. A gente já vai entender o que significa isso, ser enumerável ou não enumerável. Beleza? Então vamos primeiro aqui para as variáveis qualitativas, como eu falei, expressas por palavras. As quantitativas são por números, as qualitativas por palavras. Então, o primeiro caso, nominal, divide-se em categorias que podem ser representadas em qualquer ordem. Então, não tem uma ordem específica. Um exemplo mais simples aqui para a gente começar, cor do cabelo. Então, a variável cor de cabelo. Quais são as respostas possíveis? Preto, castanho, loiro, ruivo. A gente descreve esta variável por meio de
palavras, por isso que ela é uma variável qualitativa. E não tem uma ordem, né? Eu dizer que a cor preto, ou a cor castanho, ou ruivo vem antes ou depois, tanto faz. Por isso que ela é nominal, ela não tem uma ordem. O tipo sanguíneo, apesar de ser representado por letras, não faz as letras em si é que não fazem uma ordem. Então a gente tem os tipos sanguíneos A, B, AB ou O. Não dá para a gente dizer que um tipo sanguíneo está na frente do outro ou não, tá? Então, a princípio aqui não faz diferença na ordem, então é uma variável qualitativa descrita nominal, tá? Veja que aqui a gente utilizou palavras. Quando a gente fala de letras, a gente também pode entender que são palavras, certo? Já a ordinal, então a ordinal ela tem uma ordem. Então, por exemplo, classificação, primeiro, segundo, terceiro lugar. Veja que primeiro é uma palavra, não é um número. O número 1 é uma coisa, dizer primeiro lugar é outra coisa. Então, a gente está descrevendo por meio de nomes. Se é um nome, é uma variável qualitativa. Se tem uma ordem aqui de classificação, primeiro, segundo, terceiro lugar, é ordinal, certo? Escolaridade também, ó, grau de escolaridade é outro exemplo. Fundamental, médio, superior, tem uma ordem. Primeiro a pessoa faz o ensino fundamental, depois o ensino médio, depois o ensino superior, certo? Aqui, se a gente falasse, por exemplo, algumas faculdades, alguns cursos de pós-graduação, eles têm a nota por meio de letras também, certo? Conceito A, conceito B, conceito C. Neste caso, diferente do tipo sanguíneo, tem uma ordem. Então, o conceito mais alto é o conceito A, depois é o conceito B. Então, seria uma variável qualitativa do tipo ordinal. Qual variável? A sua nota, o seu conceito lá na disciplina. Qual foi o seu conceito? Como é que essa é uma variável, vou preencher, vou colocar meu conceito na disciplina de estatística foi A, certo? Então, o A é um dado sobre essa variável qualitativa, porque eu expresso por palavra, ordinal, já que a ordem interfere. Beleza? Vamos para as variáveis quantitativas. Quantitativas, então, tem a ver com quantidade, a gente expressa por números. O que é uma variável discreta? Eu falei que ela é enumerável. Enumerável significa o quê? Bem a grosso modo, tem a ver com o processo de contagem. Você consegue dizer qual é o primeiro, o segundo, o terceiro número. Então, tem uma ordem ali dos números bem específica, tá? A contínua, ela tem a ver com medição. Então, como assim com medição? Ó, vamos com calma. Dentro das discretas, pensa nos números naturais. Os números naturais, eles têm não só uma... na contínua ele vai ter uma ordem também, mas é um pouquinho diferente. Na discreta você diz qual é o primeiro, o segundo, o terceiro número, você consegue contar eles, mesmo que tenham infinitos, tá? Você consegue ir contando os números, tá? Na contínua tem um detalhezinho. A contínua tem a ver com medição. Então, a medição pensa sempre em tempo ou tamanho, tá? Tempo a gente pode medir em horas, segundos, tamanho a gente pode medir em metros, centímetros, milímetros. Qual que é o detalhe, que é o que vai diferenciar, agora para não ficar mais dúvida entre variável contínua e variável discreta. A variável contínua, ela tem a ver com a sua tecnologia. Ou seja, você pode sempre, se possível, se a sua tecnologia permitir, aumentar, colocar aqui, ó, aumentar o número de casas decimais. Isso aí. Então pensa o seguinte, tempo. Então como que eu posso contar o tempo? Posso contar o tempo em anos, certo? Minha idade eu conto em anos. Mas se precisar, eu posso aumentar a minha precisão. Posso contar em meses, em dias, em horas, em segundos, em frações de segundos. Lá na Fórmula 1, os carros no médio, acho que até 3 casas decimais, se eu não me engano, depois de segundos, os milésimos de segundos, né? Você pode aumentar. Se você tiver uma tecnologia, tiver ferramenta, condição para fazer isso, você pode colocar mais casas decimais, tá? Então, diferente aqui da discreta, que você conta certinho ali, né? Você tem 1, 2, 3, 4 números, os números de faces de um dado, né?
Você tem 6, você pode contar ali, tem 6 no total. Já na variável contínua, o tempo, quantos tempos possíveis um carro de Fórmula 1 pode levar para fazer uma volta? Infinitos, né? E infinitos, quando eu falo infinitos, não só um infinitos no sentido aqui crescente, mas eu teria infinitos entre os números aqui, né? 1, 2, 3, aqui eu posso ter 1,5, eu posso ter uma precisão maior ainda, 1,56, 1,568 e assim por diante. Eu posso colocar quantas casas decimais eu quiser. Tá? Do ponto de vista matemático, aqui a gente está falando de números reais e não de números racionais a princípio, certo? O tamanho também. Eu quero medir sei lá, o tamanho de uma peça. Eu posso medir em metros se a peça for grande. Se a peça for uma peça pequena, centímetros. Se for ainda menor, eu preciso dos milímetros. Se eu precisar de uma precisão muito grande, ali no caso da engenharia, né, eu vou precisar de uma ferramenta para me dar mais casas decimais. Se for nanotecnologia, eu vou utilizar muito mais casas decimais. E assim por diante, certo? Então, variáveis quantitativas discretas têm a ver com contagem. Eu posso ir contando, né, os meus valores. Na contínua tem a ver com medição, ou seja, você pode colocar quantas casas decimais a sua tecnologia permitir. É isso aí. Acho que deu para pegar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar ali nos comentários, tá? Que na medida do possível eu vou tentando responder vocês. Valeu, abraço.